Exatamente às 13h42 da manhã de 22 de outubro de 2025, o silêncio sobre a região de Voronezh foi quebrado por um rugido agudo e concentrado. Não era o rugido de um motor ou a passagem de uma coluna, mas a pulsação metálica e firme de um pequeno objeto que, com intenção deliberada, buscava seu alvo entre hangares e armazéns. Um drone kamikaze ucraniano, barato em sua fabricação, mas caro em suas consequências, perfurou o que deveria ser uma das defesas aéreas mais robustas e acabou caindo dentro de uma base aérea importante. Em segundos, o impacto gerou uma explosão que iluminou a noite e provocou incêndios que devastaram depósitos de combustível e áreas de armazenamento de armas. A base de Voronezh, em mapas militares, não era um local comum, abrigava caças de superioridade tática, vários Su-34 configurados para missões de ataque e diversas plataformas logísticas projetadas para apoiar operações de longo alcance. Havia hangares reforçados, oficinas de manutenção, depósitos subterrâneos de combustível e um centro de comando com radares de alerta antecipado Nebo-M, sistemas de vigilância Podlet K1 e ninhos de guerra eletrônica projetados para bloquear sinais. Em teoria, a combinação de radar, guerra eletrônica e baterias antiaéreas Pantsir e S-300 deveria criar uma bolha protetora. Na prática, essa bolha tinha brechas que o pequeno atacante conseguiu explorar. O dispositivo que chegou à base não era sofisticado no sentido clássico. Uma fuselagem de fibra de vidro, um modesto motor de combustão e asas estreitas para integrar uma carga explosiva compacta. Sua força residia na combinação de navegação inercial, orientação por satélite e um conjunto óptico para a etapa final, o que lhe permitiu ajustar sua trajetória com precisão de centímetros. Sua velocidade foi estimada em cerca de 110-130 km por hora na fase terminal, o suficiente para minimizar as janelas de resposta. A carga útil continha cerca de 35 a 45 kg de autoexplosivo, calibrado para detonar ao contato e também gerar detonações secundárias ao atingir depósitos de munição ou combustível. Às 03h43 da 06, chegou o primeiro relatório não oficial, uma coluna de fumaça. Depois uma segunda e, finalmente, o som seco de detonações em cadeia. O impacto em uma área próxima aos hangares de manutenção produziu uma reação em cadeia, cilindros de propelente, contêineres com sucata explosiva e alguns lotes de munição foram expostos. Devido a extravio ou circunstâncias simples, a sequência de detonações criou bolas de fogó que subiram dezenas de metros, forçando o desligamento das luzes de emergência na tentativa de conter os reflexos, um efeito que, em muitos relatos, é comparado a um incêndio industrial em larga escala. Os sistemas de defesa tentaram reagir. Baterias de curto alcance abriram fogo em direção a assinaturas que os operadores interpretaram como ameaças, criando uma cortina de fogo antiaéreo que, na escuridão, se assemelhava a uma chuva de estrelas cadentes. Um esquadrão de defesa eletrônica tentou bloquear links de controle remoto e navegar através do ruído de frequência, mas a combinação de surpresa e velocidade terminal estreitou a janela de ação. Quando o primeiro alarme atingiu a intensidade máxima, já havia danos materiais significativos e a base entrou em estado de emergência operacional. O impacto tático foi imediato, mas também sutil. Além dos hangares danificados e das aeronaves destruídas ou aterradas, a base ficou temporariamente isolada. Os sistemas de comunicação sofreram saturação. Os links intra-rede foram interrompidos e a coordenação entre os esquadrões tornou-se precária. Os comandantes da base tiveram que recorrer a canais secundários e procedimentos de contingência, realocando aeronaves para fora do perímetro e adiando missões até que reavaliassem as capacidades. Esse atrito operacional, aparentemente pequeno em horas, se traduz em dias de atraso no lançamento de patrulhas e mísseis em setores ativos. Ao mesmo tempo, o efeito psicológico sobre as tripulações foi profundo. Depoimentos anônimos publicados online e coletados por analistas falam de alarme, passos apressadores nos corredores e operadores que permaneceram acordados por horas, lembrando-se das explosões. Um capitão descreveu a sensação de ver uma pequena chama inicial se transformar em uma explosão de fogo. Primeiro confusão, depois compreensão e finalmente ranger os dentes e executar procedimentos de emergência. A vulnerabilidade neste caso não se mede apenas em material perdido. Ela se mede em confiança quebrada. De Kiev, a narrativa era comedida, mas clara. Operações cirúrgicas que alcançam objetivos logísticos reduzem o poder de fogo do adversário e, portanto, protegem as frentes. Especialistas ucranianos apontaram que o uso de drones kamikaze responde a uma lógica de assimetria. Investimos recursos modestos em tecnologia e tempo de operação, obtendo um efeito multiplicador nas capacidades inimigas.
disse um oficial sob condição de anonimato. Não foi um feito heróico. Foi um cálculo frio aplicado com eficácia. A comunidade internacional reagiu com uma mistura de alarme e análise. Os aliados ocidentais viram o ataque como a confirmação de uma tendência. Barreiras físicas tradicionais, conjuntos de mísseis, anéis de radar, não são uma panaceia contra ferramentas baratas e autônomas que podem explorar a física da observação. Em fóruns diplomáticos, discutiu-se o ajuste de protocolos de defesa, o investimento em detectores de baixa assinatura e camadas de interceptação que combinam sensores passivos, câmeras infravermelhas e sistemas cinéticos rápidos. A Rússia, por sua vez, prometeu respostas. Moscou falou em retaliação e medidas mais duras, mas dentro das restrições impostas pelos prazos de produção e pela aquisição de novas tecnologias. Imagens de satélite e de celulares começaram a circular. Uma sequência mostrou um hangar em chamas, depois painéis de metal se contorcendo com o calor e então nuvens de fumaça subindo como dedos negros em direção ao céu. Outra, capturada por funcionários da base, mostrou equipes de emergência se protegendo enquanto tentavam trazer mangueiras de explosões secundárias. As imagens não apenas documentaram o evento, tornaram-se evidências operacionais. Analistas cruzaram metadados, revisaram ângulos de aproximação e reconstruíram a trajetória do drone para entender como ele havia escapado do sistema de detecção. Tecnicamente, os especialistas identificaram diversas causas que facilitaram a penetração. Lacunas na cobertura do radar em baixas frequências, confusão devido a assinaturas eletrônicas geradas deliberadamente por iscas e possível saturação prévia que desviou a atenção dos operadores. Em nível humano, turnos exaustos e procedimentos padronizados que não se adaptaram a novos vetores de ameaça desempenharam seu papel. A combinação foi letal, tecnologia barata aproveitando-se de falhas humanas e estruturais dispendiosas. O custo do material, quando avaliado, foi alto, vários hangares destruídos, pelo menos 3 aeronaves seriamente danificadas, equipamentos de manutenção queimados e depósitos de peças de reposição irreparavelmente danificados em lotes críticos. Além disso, o tempo de inatividade operacional, a transferência de aeronaves para outras bases e o esforço de realocação logística tiveram que ser contabilizados. Analistas estimaram que a base ficaria com uma janela operacional reduzida por semanas, impactando os cronogramas de apoio aéreo e a capacidade de reação imediata da Força Aérea local. Mas a lição que ficou com o incidente foi outra. A guerra moderna não recompensa necessariamente aqueles com mais capital, mas sim aqueles com a melhor tecnologia, doutrina e adaptação humana. Um drone de baixo custo poderia, em questão de horas, corroer uma capacidade estratégica que levou décadas para ser construída. Cronogramas de manutenção, linhas de suprimento e planos de voo não são reconstruídos da noite para o dia. Cada peça perdida requer substituições que podem não chegar a tempo para missões críticas. Em Moscou, a reação foi tanto política quanto militar. O Kremlin ordenou revisões, mobilizou equipes de engenharia para a reconstrução e prometeu fortalecer as defesas ao redor de instalações sensíveis. Nas redações estatais, a narrativa se concentrou em minimizar o impacto imediato e enfatizar que os danos seriam contidos. Apesar disso, por trás das declarações oficiais, despachos militares apontaram para a necessidade de alterar protocolos, introduzir sensores multiespectrais e revisar o layout físico dos armazéns, para garantir que não permaneçam grupos de risco que possam levar a reações em cadeia. Enquanto isso, em terra, as equipes trabalhavam incansavelmente. Bombeiros militares lutavam contra as chamas por horas. O pessoal de logística sonhava com soluções temporárias e os técnicos tentavam recuperar o que fosse possível. As operações de resgate puxaram pés de cabra, desconectaram baterias e isolaram os sistemas danificados para evitar novas explosões. A base, danificada, iniciou um lento processo de recuperação que exigiria recursos e tempo, mas também uma clara vontade de retornar às operações o mais rápido possível. Em um nível estratégico mais amplo, o evento reabriu os debates sobre a prioridade da proteção de ativos. Se dispersar as instalações para minimizar o impacto de ataques localizados ou concentrá-las para economias logísticas. Cada opção tem custos e riscos. Forças que decidiram se dispersar poderiam sacrificar a eficiência da manutenção e a velocidade de implantação. Aquelas que optaram pela concentração se expuseram a ataques multiplicadores, como o que ocorreu em Voronezh. Não existe solução perfeita, apenas compensações que cada comando deve ponderar. Analistas também destacaram a crescente importância da consciência situacional em tempo real. Sistemas que integram dados de múltiplas fontes, inteligência artificial capaz de filtrar falsos positivos e protocolos de reação que permitem a retomada do controle em segundos. A guerra do futuro.
Insistiram, será uma guerra de informação e reflexos, onde a diferença entre sobrevivência e vulnerabilidade é medida em frações de minuto. Poucos dias após o ataque, surgiram os primeiros relatórios internos que falavam de uma revisão completa dos procedimentos. Mencionaram a instalação de radares adicionais de baixa assinatura, a implantação de patrulhas noturnas mais agressivas e a implementação de bloqueadores de link para reduzir a capacidade de controle remoto de dispositivos hostis. Essas mudanças táticas, embora não revolucionárias, buscavam encobrir as brechas pelas quais o drone havia se infiltrado. O custo político também era palpável. Nos comitês de defesa, perguntas incômodas foram feitas às autoridades de segurança. O que foi feito de errado? Houve avisos prévios? Protocolos de atrito foram aplicados? As respostas foram dadas com o peso da prudência institucional, mas nos corredores, falava-se da necessidade de atualizar não apenas os equipamentos, mas também as mentalidades, forças. A aérea moderna deve aprender a se defender contra pequenas ameaças tanto quanto deve dominar os céus com caças pesados. As imagens vazadas continuaram a alimentar o debate público. Vídeos recriaram a aproximação do drone, sua silhueta contra a noite, a detonação e, posteriormente, a cadeia de apagões e saídas de emergência. Alguns fragmentos mostravam técnicos exaustos se abraçando após extinguir um incêndio. Outros mostravam o trabalho metódico de tentar recuperar peças de aeronaves ainda danificadas. A narrativa da mídia, dependendo da perspectiva, era de derrota ou exemplar, dependendo do viés midiático de cada veículo. Em Kiev, além do alívio tático, gerassem efeitos multiplicadores sobre as capacidades inimigas. Essa lógica de priorização começou a permear decisões subsequentes sobre missões e alocação de recursos. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Inscreva-se para acompanhar este confronto.